Boa noite a todos, sejam bem-vindos à sala virtual do LabinComp, na Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. Hoje nós teremos seminários do ciclo 1, Aprender a Fazer e Fazer a Aprender. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2014, nosso apresentador vai ser Genésio Martins de Aguiar Neto. Ele é aluno de iniciação científica no Labin, Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular, e a sua apresentação tem como título A Dinâmica no GROMACS, Parametrização no ATB e como rodar. Esses são os tópicos, lembrando que esse ciclo de seminários tem como objetivo, como o próprio título diz, aprender a fazer e fazer a aprender. Então, dois tópicos que Neto vai discutir com a gente hoje vai ser a dinâmica no GROMACS e a sua parametrização. Então, vou colocá-lo como apresentador. Então, boa apresentação, Neto, para você. Vou estar à disposição aqui. Como de praxe, a gente vai já no final da apresentação abrir para um momento de perguntas, respostas, dúvidas. Você pode registrar no chat, se tiver alguma coisa no andamento da apresentação, que no final a gente vai trazer isso para a nossa discussão. Bom seminário a todos e aguardo todos assim no final da apresentação para as perguntas e respostas. Conseguem me ouvir bem? Tá aparecendo para a gente o áudio, tá tranquilo, e aí a apresentação só falta botar no modo apresentação mesmo. Pronto, então vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. A gente vai estar aí agora apresentando aí o nosso tema de pesquisa, né, que é a dinâmica no GROMACS, como o professor falou, sobre o que é a parametrização no ATB, o que é o ATB e como a gente vai rodar essa dinâmica. Então, eu sou o Neto Aguiar, sou IC do laboratório do Labin, sob orientação do professor Dr. Samuel Pita. E vamos lá. Para começar falar sobre o que é dinâmica molecular, falar sobre o GROMACS, falar sobre o ATB, eu acho interessante a gente voltar a um tema que foi discutido na semana passada sobre o que é a dinâmica molecular, para que daí a gente possa inserir os outros conceitos, mostrar quais são os tipos de arquivos necessários, os códigos, que os códigos eles são elaborados, e para isso a gente começa de novo tocando aí no que é dinâmica molecular, que é uma técnica de simulação computacional que vai ser usada ali para estudar movimentos de interação dos átomos e moléculas em sistemas químicos. Ela é baseada nas equações de movimento lá de Newton, que cada partícula é sistema considerando as suas forças, como força de ligação, a repulsão e a atração, as interações de Van der Waals ali, que são as interações entre partículas e forças intermoleculares. E essa abordagem, ela é interessante porque ela permite que você consiga investigar ali propriedades termodinâmicas, estruturais, cinéticas, em sistemas de escalas de tempo que tem um comprimento ali que seriam inacessíveis experimentalmente, no sentido de que ou seriam muito custosas ou muito difíceis de fazer. Então, com a dinâmica, você minimiza esses dois problemas aí. Você consegue simular com dados que são muito próximos dos dados reais, até porque você vai usar dados que são feitos baseados na realidade. Então, você consegue passar por isso aí, tornar mais acessível o estudo de alguns tipos de reação e de interação que você está investigando. Além disso, para a gente poder fazer uma dinâmica, a gente precisa entender sobre o que é uma parametrização. Parametrização ali ela vai ser o processo que vai atribuir valores numéricos e vai ser definido parâmetros que vão ser convertidos também por valores numéricos, que vão descrever as interações entre os átomos, moléculas no sistema. Então, vai ser as interações tanto dos ligantes ali, das moléculas de interesse da gente, quanto as interações com proteínas, com enzimas, o que a gente vai estudando, também como solvente. Tudo vai ser atribuído ali um conceito matemático, com informações precisas, definir o que é o que. Assim também na frente a gente vai ver que tem que definir alguns outros parâmetros além disso, e vai tornar possível que esses cálculos sejam feitos para que a gente possa interpretar e ver se aquela reação ela acontece, se ela é viável, se ela é possível. E esses parâmetros aí incluem a força de ligação, como a gente viu, as interações intermoleculares e também forças eletrostáticas. Os resultados das simulações, elas são dependentes da precisão, da qualidade dos parâmetros que são utilizados. Então, aí já começa a nossa primeira questão importante, né? Que é a gente ter dados que são confiáveis, dados que têm uma qualidade
muito boa testada para que a gente não cometa o erro de botar coisas ali que vão ser interpretadas erradas no sistema, ou que a gente pode até fazer uma reação errada e acabar perdendo tempo, né? Fundamental selecionar e desenvolver parâmetros que reproduzam, né, adequadamente as propriedades que estão observadas nos experimentos e nos sistemas em estudos. E aí a gente vem para a parametrização, que ela pode ser feita específico para cada tipo de molécula, interação, proteína, lipídio, ácidos, nucleicos, solventes e tudo. Nessa imagem aqui, eu peguei uma imagem de uma das proteínas e dos ligantes que eu estava usando alguns meses atrás, que foi a molécula 1750. E aí a gente pode ver que existem vários valores estabelecidos sobre o que é o grupo que ele vai estar interagindo, no caso a hematina, qual nitrogênio dele está sendo interagido, se é o nitrogênio 1, o nitrogênio 2, qual é a estrutura química dele, que no caso aqui é uma estrutura desconhecida, que é o ligante que a gente está propondo, e também informações quanto à posição. Lembrando que a dinâmica ela funciona não em 2D, mas em 3D. Então são 3 eixos que a gente vai estar observando: largura, comprimento e profundidade. Então esses dados eles têm que ser bem precisos, porque senão, se ele estiver no local errado, aquela reação é como se ela não estivesse acontecendo, como se ela estivesse fora do sistema, como eu vou estar mostrando à frente. Aí a gente vem mais para frente e vê o que é o ATB. Que o ATB ele vem é uma sigla que vem do nome Amber Technology Builder, que é uma ferramenta online que foi desenvolvida ali para facilitar a parametrização das moléculas e da simulação, que já vai dar as moléculas próprias para o formato do GROMACS. Então, ela permite que você carregue ali as estruturas em PDB, que eu vou usar um carregue entre aspas, porque nem sempre ela aceita o formato file ali, por algum motivo que eu não sei explicar, questão de formatação talvez. E aí ele recebe, a gente vai receber os arquivos de topologia, que vão ser gerados ali os parâmetros de força e todas as informações que são necessárias para que a gente possa gerar no GROMACS. Então, em suma, quais são as vantagens aí de se utilizar o ATB? Ele simplifica o processo de parametrização, de que ele automatiza ele. Então, você segue um protocolo que já é bem estabelecido e que você vai economizar tempo e esforço, porque se não existissem servidores como o ATB, por exemplo, a gente ia ter que desenvolver tudo isso na mão e ia passar um certo tempo aí, porque o sistema ele é sensível a muitas coisas, como a letras, se maiúsculas ou minúsculas, quantidade de espaçamentos e todo tipo de configuração que possa ser no arquivo de texto. Aqui eu botei algumas imagens do que a gente vê quando a gente vai utilizar ali a plataforma do ATB, que lembrando que primeiro a gente faz o login nela, que é o login por meio do cadastro do nosso orientador. E aqui a gente vê se a gente vai colocar alguma carga na molécula, se ela é neutra, se a molécula está desprotonada, se ela está protonada, a gente vai ter que definir isso daqui, a carga. A gente pode fazer o upload do arquivo em PDB, só que aqui nem sempre ele aceita, às vezes ele dá algum erro devido a algum tipo de formatação do arquivo PDB. E ele abre a possibilidade de você tanto desenhar a molécula, quanto você prover para ela o SMILE. O que seriam esses SMILE? SMILE seria um código de como aquela molécula é escrita, e aí quando você põe aquele código, ele vai gerar uma estrutura parecida ali, descrita por aquele formato de código. E a outra forma é quando a gente desenha a estrutura em 2D, que ele permite que a gente possa ver em 3D também, ver os campos e algumas forças elétricas nele, é possível a visualização. E depois que ele é processado dentro do sistema do ATB, a gente vai ver aqui que ele vai gerar arquivos de topologia, que são esses arquivos aqui, os ETPs, que eu vou explicar mais à frente com mais detalhe o que é. Ele vai dar também o formato de água, que é o que a gente vai utilizar para poder gerar ali a solvatação, para poder preparar a dinâmica mais à frente, e também os arquivos de estrutura. E aqui vem um detalhe que é importante, a gente pode ver. GROMACS, o código, isso ele vai ter aqui o All Atom ou United Atom. Isso daqui define se a gente vai querer utilizar uma forma do átomo completa ou uma forma simplificada ou uma forma unida. Isso daqui não faz muita diferença de quando a gente está montando o arquivo, desde que
se a gente trabalhar com a forma do átomo completo, a forma do átomo ali em uma unidade atômica, a gente tem que também usar os arquivos de estrutura que estejam com a mesma configuração, porque senão a gente vai ter um choque de informações de que números de átomos e os dados eles podem estar diferentes e incongruentes, e aí a dinâmica ela vai interpretar como moléculas totalmente diferentes e não vai avançar no processo. Você vai ter diversos erros. Então, aqui é uma parte de atenção que você tem que definir como é que você vai estar trabalhando com elas, para saber qual vai ser a melhor forma de você utilizar elas. Sabendo que é dinâmica, sabendo que é uma parametrização, para que ela serve, sabendo de fazer, a gente entra no ponto principal, que é a utilização do GROMACS, que ele é um software aberto, ele é um software free, ali fast, flexible and free, o GROMACS, e ele é um software que ele é amplamente utilizado para realizar dinâmica e simulação ali. Eu acho que os dois grandes nomes para dinâmica hoje em dia são o GROMACS e o NumD, a depender do tipo de dinâmica que a gente vai fazer, o tipo de estrutura que a gente vai utilizar. E ele simula o sistema ali de sistemas biomoleculares, com proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, e ele oferece uma variedade de recursos e ferramentas que a gente consegue configurar, executar e analisar essas moléculas de maneiras eficientes e precisas. Lembrando que a dinâmica molecular ela pode ser usada para diversas coisas hoje em dia. Para a gente saber a viabilidade, para a gente saber se algo é possível ou não. Ele é utilizado principalmente em drug discovery e também sobre a medicina de precisão. Aqui a gente vê algumas implicações na dinâmica, que é, primeiro, a eficiência computacional dela, porque o GROMACS ele é um sistema ali que é otimizado para aproveitar o máximo a arquitetura de um hardware, então permite simulações rápidas e eficientes. A modulagem e as interações moleculares, que ela permite que a gente estude as interações ali de forma complexa, indicando ali toda a força de ligação e as interações que essa molécula vai ter. E também análise de propriedades moleculares, que vai possibilitar uma análise detalhada ali das propriedades de termodinâmica, de estruturas, de força cinética dos sistemas e todas as informações que a gente possa fazer ou requer para poder fazer qualquer tipo de análise que a gente esteja procurando. O GROMACS, ele trabalha com alguns tipos de arquivo que eu acho que são importantes da gente entender quais tipos de arquivos são, para que servem, e entendendo isso para que a gente não possa usar arquivos errados. Eu separei 6 principais arquivos, que são, acho que, os 6 básicos ali que todo mundo deve saber que são necessários, saber que vão ser gerados, saber que precisam ser feitos e como eles precisam ser organizados, porque isso daí vai garantir que a gente possa fazer uma dinâmica molecular boa. E sabendo mais ou menos o que existe entre esses arquivos, a gente pode entender a parte dos códigos e como a gente vai passar os dados importantes dos nossos ligantes, das nossas proteínas, das nossas enzimas, para poder rodar dinâmico. A primeira extensão aqui que eu separei, que é o que a gente vê com muita frequência no laboratório, é o nosso arquivo PDB, Protein Drug Bank, que a gente tem utilizado tanto ele para o ADT, para o PyMol, e também no GROMACS, que ele é uma extensão de arquivo, que ele vai conter informações ali estruturais de forma tridimensional das moléculas biológicas, como proteínas, nucleicos e outras moléculas. Eles são usados também na modelagem e também para o estudo estrutural da molécula. Os arquivos ITP, que já são gerados ali no ATB, são extensões da circulação da dinâmica. Então, esse arquivo ITP ele vai conter informação sobre os átomos, sobre as ligações, sobre os ângulos e sobre a força que esses átomos vão ter, também que vão definir a topologia ali da molécula no sistema que ele vai ser simulado. Então, o arquivo ITP e o arquivo PDB e depois o arquivo GRO, eles têm que conter dados que sejam coerentes entre eles. O arquivo GRO, por sua vez, já é um arquivo que ele vai conter ali as informações também e coordenadas do átomo, valores de forças, todas as informações que a gente vai analisar dentro da simulação molecular.
Aí surge uma questão. A gente viu que o PDB, ele tem todas essas informações estruturais, informações de coordenadas, e a gente vê que também o arquivo GRO, ele vai ter basicamente a mesma coisa. Mas por que, então, dois arquivos diferentes, Neto? Porque o PDB e o GRO, eles são formatos específicos. As informações que a gente gerar em PDB, a gente vai ter que convertê-las para GRO, porque GRO é o formato que é aceito dentro do software do Gromax. Então, esses arquivos eles têm que conter as informações que são coerentes, mas você consegue converter elas já utilizando o Gromax, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Outros 3 tipos de arquivos que eu acho que são muito importantes é o arquivo top, que é o arquivo de topologia, que contém as informações ali sobre a estrutura molecular do sistema, que ele vai definir qual átomo é cada átomo, que tipo de ligação é, que tipo de molécula é, que tipo de interação tem. E ele vai incluir ali referências de parâmetros do campo de força, que são arquivos que vão estar em sincronia ali com o arquivo ITP. Então, algumas informações dentre eles serão as mesmas, como nomes e alguns tipos de coordenadas. O arquivo NDX, ele é utilizado para agrupar átomos em diferentes conjuntos para facilitar uma análise durante e após a simulação. Eles são úteis ali para definir seleções específicas de átomos ou grupos de átomos com base em critérios como resíduos, cadeias, tipo de átomo, etc. Os arquivos NDX, geralmente, a gente utiliza ele para fazer algum tipo de restrição ou para fazer algum tipo de seleção dentro da molécula ali que a gente está trabalhando e dentro do ligante que a gente está trabalhando também. Mais à frente eu vou entrar em detalhes sobre isso, mostrar ali como é selecionado isso, como é que a gente pode ver dentro do Gromax e por que eles são tão importantes. E o MDP é o arquivo que vai carregar ali todas as informações da dinâmica e ele vai ter todos os parâmetros de controle, as condições em contorno, algoritmo de integração, temperatura, pressão, tudo. Então, aqui nessa parte, quando a gente já chega no final do preparo ali da dinâmica, a gente vai ter que ter todas as informações mais precisas possíveis para poder fazer essa dinâmica. A gente vai ter que ter a informação sobre o que é a proteína que a gente está trabalhando, se aquela proteína ela tem alguma carga ou não, se o nosso ligante ele tem carga ou não, se a posição deles estão corretas, se a gente usou o modelo de solvente certo, o modelo de água certo para botar ali, se a gente botou a temperatura, o pH, a concentração salina, tudo isso aí já vai ter que estar o mais próximo da realidade e das condições que você quer simular possíveis, para que quando você bote para rodar a dinâmica, você possa acompanhar ali todos os dados depois e poder trabalhar em cima deles para chegar no objetivo que você quer. Então aí a gente já viu que a gente entendeu o que é a parametrização, que são os dados ali importantes que a gente vai ter que gerar como coordenadas, arquivos de topologia. A gente entendeu o que é dinâmica, a gente viu que existe um servidor que a gente pode fazer isso de forma automática, tanto por upload do arquivo em PDB no início do processo, quanto por desenhar a estrutura. E isso implica em uma outra adiciona uma etapa a mais, mas eu vou falar isso no final, a depender de como isso for feito. E também a gente vê os tipos de arquivo que são principais e que a gente vai trabalhar durante a dinâmica no Gromax. Entendendo isso, a gente vai para a parte de linhas de comando do Gromax, que é a parte aí que a gente tem que ser bem cuidadoso quando a gente for fazer, porque uma letra errada, algo errado, o comando ele não é executado. E aqui eu usei o ligante que eu trabalhei no passado, então se vocês verem aqui esse código diferente, é porque eu já peguei alguns códigos prontos para poupar tempo e fui mostrando ali como é que funciona a utilização do Gromax. O Gromax ele não tem ali uma interface visual ali gráfica. Então o que isso quer dizer? Você não vai clicar no Gromax para abrir ele, como você faz, por exemplo, no PyMol, como você faz no Autodoc, como você faz no Vina. Ele trabalha por linhas de comando e geralmente você está usando o Linux para fazer isso. Via de regra, no laboratório a gente utiliza o Ubuntu, que é a distribuição ali melhor para isso daí. Quando a gente instala o Gromax, a gente abre o terminal do Linux,
a gente vai ter que primeiro chamar ele, que aqui é o código de chamar, gmx mpi_d, como ele é trabalhado no laboratório, que é o comando principal ali para utilizar o Gromax. E depois ele vem com um subcomando. O F é um arquivo de input, ou seja, um arquivo que você vai chamar, um arquivo de entrada que você vai colocar. O "-o", o output, que é um arquivo de saída. E aqui você pode ver. Lembra que eu falei alguns momentos atrás sobre o PDB e o grupo, que normalmente eles vão conter a mesma informação, só que em formatos diferentes? Então, geralmente, o ditconf ele é utilizado como subcomando para editar essas configurações espaciais das moléculas ali e tornar possível para que o Gromax entenda a estrutura que você está trabalhando. O "-f" ou "-o", arquivo de entrada e arquivo de saída. Então, aqui não tem muito segredo. Depois disso, você começa a fazer arquivo de restrição, se for o caso. E por que é importante fazer arquivos de restrição? Novamente, a gente vai utilizar o gmx mpi _d, porque é a forma de você ativar o Gromax. Então, para cada etapa disso, você vai ter que dar o comando de que você está utilizando o Gromax e depois o subcomando do que você quer fazer com o Gromax aberto. No caso aqui, a gente pegou essa molécula que era o ligante 1750 e a gente estava criando uma restrição nele. Mas, por que criar uma restrição? Porque com a restrição a gente consegue minimizar o uso de energia, minimizar tempo, porque ele não vai processar algum tipo de informação que às vezes é uma informação que vai ser tanto repetida ou uma informação que você não precisa. Então, aqui a gente pegou um átomo que ele tinha 37, no caso eles são dois átomos, só que aqui a gente, como eles são dois átomos iguais, ou duas moléculas iguais, melhor dizendo, que seriam 37 átomos, a gente consegue usar para que ele faça a seleção de todos os átomos no sistema em que essa molécula está inserida e que ele exclua todos os átomos que ali vão ser chamados de H, ou seja, de hidrogênio. Que no caso aqui, essa restrição é uma restrição para que você não calcule as interações apenas de hidrogênio livre ali. Você não vai calcular. Porque você teria que ter um poder computacional muito grande e isso aumentaria muito tempo a sua dinâmica. E aí ele vai fazer essa contagem de travar, entre aspas, aí, esses átomos de hidrogênio entre o átomo 1 ao átomo 37 da nossa molécula. E aí, quando ele chegar lá e definir a molécula, ele vai pegar todas as coordenadas de 37 átomos, vai ver o que é hidrogênio e o que não é. Desses, o que é hidrogênio, ele vai bloquear a interação e vai trabalhar apenas com os átomos pesados, que são os átomos importantes para que a gente possa ali ter os nossos resultados esperados. E aí a gente vê que de 37 ele caiu para 34. Mas aqui é porque é uma molécula pequena e existem casos de que esse número vai cair muito mais, a depender da quantidade de hidrogênios que existam na estrutura. A gente vai usar também o sistema de ditconf para a gente criar a nossa caixa. O que é criar a caixa? A gente vai definir um espaço onde vai estar a nossa proteína, o nosso ligante que a gente quer, a gente vai botar a distância entre tudo e a gente vai indicar como deve ser a orientação dessa dinâmica. Aí a gente novamente vai para a linha de comando, vai botar o comando principal, gmx _mp_d, vai usar o editconf, porque o editconf ele é o subcomando ali, que vai passar essas coordenadas de distância, interação, formato, tudo. A gente vai botar ali, no caso, a nossa proteína com o nosso ligante. A gente vai definir o formato da caixa, que é o formato dodecaédrico. Por que o formato dodecaédrico? Porque ele é o que mais se assemelha ali a um círculo. A gente vai adicionar a distância no sistema, que é uma distância em angstrom. Então, ela não pode estar tão perto a ponto de estarem ocupando o mesmo lugar no espaço, e elas também não podem estar tão longe a ponto de tornar aquela interação inviável. Porque quando ela fizer a simulação, a gente vai ter que usar o nosso próprio conhecimento em química também, para saber se nessa distância aquela interação ali seria possível ou não, para a gente poder atestar aqueles dados com a realidade, lembrando que a dinâmica ela é um gerador de hipóteses.
Então, por isso que é importante todos esses dados estarem totalmente definidos, ter ali todos os mais precisos possíveis, porque depois, quando você executar ela vai ser orientada ali tanto a inércia para ficar alinhada ali com os eixos da caixa. Então, tanto da informação quanto do ligante, da proteína, todas as interações ali das forças que a gente também tem que orientar o espaço. Além disso, a gente vai, depois de gerar a caixa, a gente vai solvatar essa caixa. Lembrando aqui que a gente vai usar o comando ali SPC 216, que é o modelo de água que a gente vai estar utilizando, que é para especificar isso utilizado, e SPC vem ali de Simple Point Carg, que vão ser 216 moléculas de água adicionados ali ao redor da nossa proteína e do nosso complexo ali que a gente quer avaliar. E o comando solvate para que a gente possa solvatar isso, ou seja, é um sistema que ele vai ser proteína solvatado em água. Feito isso, a gente vai usar o comando GROM-pp, que o comando GROM-pp ele é um dos comandos mais importantes ali do GROMACS, porque você já vai estar preparando a sua dinâmica para ir para a etapa final, que é botar para rodar, para que depois você tenha os seus dados. E aí a gente usa um arquivo MDP, que esse arquivo ele vai conter informação ali das condições de minimização de energia. Aqui existem modelos já prontos de arquivos MDP pelo próprio site do GROMACS, que é MD Tutorials. E essa minimização de energia vai servir para que você consiga fazer seu sistema ele ser mais preciso durante a dinâmica. Então ele vai recalcular tudo ali para saber exatamente o que ele precisa fazer. E ali o max war, essa parte do comando, é para a gente definir um número máximo de avisos ali que vai ser permitido durante a preparação da simulação. Por quê? Porque o GROMACS ele é sensível a isso. Então, a depender da quantidade de avisos que ele for dar, se passar de 3, por exemplo, ele apresenta erros na dinâmica. A gente vai usar o comando Genion para gerar ali a nossa força iônica. A gente vai acabar adicionando íons ali para neutralizar o sistema ou não. Ou seja, você vai adicionar íons no sistema, tanto de carga positiva quanto de carga negativa. No meu caso aqui, eu usei o neutral, porque é uma indicação de que eu vou neutralizar o meu sistema para ajustar essa concentração para tornar ela neutra. Mas isso daqui você vai definir a carga iônica do seu que é necessária ali para o seu sistema rodar. E também você vai ter que definir concentração, que é ali a opção ali específica, você vai botar de íons na solução. E no caso aqui do que eu estou trabalhando, que é com 1-BZL, que é uma enzima da TCTR, o dado que eu estava precisando trabalhar, ele ficava em 0,15 mol por litro. Então aí você também tem que botar os dados que são próximos da realidade ali, experimentalmente em laboratório. Depois disso, a gente vai preparar nossa simulação para rodar, que é o nosso MD Run, que a gente vai usar o nosso arquivo TPR, vai botar um arquivo de saída que a gente vai nomear da forma como a gente quiser. E esse comando ali ele é utilizado para executar a simulação. Vai ser gerado ali também com o GROM-pp na hora que a gente gerar o arquivo TPR. O arquivo de saída a gente vai nomear, que vai ter a trajetória da simulação e também as coordenadas finais do sistema, porque ele vai estar se movimentando ali dentro e a gente vai saber para onde ele foi, o que aconteceu, como as cargas ali elas interagiram, para que a gente possa saber como ocorreu de fato a nossa dinâmica. E aí ela vai conter a nossa energia, ela vai conter a energia que durou ali no sistema e também um arquivo de saída da simulação. Feito isso, depois a gente vai ter que fazer a análise dos dados, e aí vem curva ROC, vem outros tipos de coisas ali que a gente vai analisar, todo tipo de dado, para a gente ver se a nossa dinâmica ela foi uma boa dinâmica, se ela
a gente conseguiu chegar ali em todos os resultados esperados, os resultados que são coerentes ali com os resultados feitos em laboratório, na bancada, e a gente pode ver se é possível até fazer isso. Então, não tem muito segredo para utilizar o GROMACS. O GROMACS ele exige que a gente tenha um conhecimento prévio ali da nossa estrutura, do sistema que a gente quer montar. Depois a gente vai montar o sistema por via códigos, linhas de comando. E como ele não tem visualização dele mesmo, aqui eu botei algumas visualizações do que a gente vai ver em alguns desses processos, em algumas dessas etapas, que é a visualização feita pelo VMD. Aqui a gente pode ver a proteína, aqui dentro o nosso ligante de interesse, como ele vai ficar na caixa com água, e você pode escolher o tipo de visualização, ver se está na posição certinha, para você poder ali ter certeza do que você está fazendo. Aqui pode parecer, né, que o ligante está fora da quantidade de água, mas não, aqui é porque, por questão gráfica mesmo, ele mostra só esse cubo, mas você pode adicionar mais cubos, que a caixa é sempre orientada ao eixo que a gente vai botar, que é sempre o eixo ali da proteína, que é o maior, para a gente garantir que toda a molécula ela fique dentro ali e possa ter interações calculadas. Então, eu fiz isso de forma básica, porque é um processo, pelo menos a utilização do GROMACS, ela não é tão complicada assim. Existem alguns cuidados que a gente tem que ter, que envolvem ali a utilização do PyMol, que envolve a utilização ali do ADT. Então, agora aí eu abro para dúvidas, para colaborações, para o que vocês quiserem contribuir e poder dar andamento, com dúvidas, com tudo mais. Ok, Neto, obrigado aí pela apresentação. É um momento importante agora da participação de todos, né? Porque como a proposta do seminário é justamente que isso possa auxiliar, né, naqueles que trabalham, têm interesse, tenham dúvidas a respeito do processo. Então, a gente vai dar esse momento de dúvidas aí. Quem quiser manifestar dúvida no chat ou no áudio, pode colocar sua dúvida. Eu já coloquei algumas informações aqui nas notas compartilhadas que já vão dar um direcionamento também para a gente poder trabalhar um pouco dos temas que Neto apresentou aí no seu material. Então, um momentinho aí para participação, de quem tiver alguma dúvida para essa apresentação aí de Neto. Pedro, pode falar, por favor? Quem quiser também se manifestar no chat, fica à vontade. É só questão de facilitar a nossa reunião aqui. Tem a possibilidade do chat, ou então você utilizar o próprio áudio aí do equipamento que você está utilizando. Boa noite. Oi. Tá me ouvindo, professor? Pedro vai perguntar? Vocês dois estão inscritos aí. Tá, eu aguardo o Pedro que estava na frente. Modelo de água. Eu não consigo entender o que você está falando, Pedro. Até surgiu o aparelho, não sei. Da cara que é curioso. Outra parte também que eu achei que podia melhorar, não precisava de certo. Eu até acho que você deveria fazer isso também. É usar não DFFM. Ele tem o nome considerando, você tem o. Você define a saída do arquivo de os arquivos de saída são trajetória, etc. Você pode definir todos os parâmetros, FFM, a funcionalização que eu tenho na pressa da caixa para a periodicidade. Geralmente, a gente, antes de apresentar, a gente recentraliza a caixa de acordo com a posição. Eu não sei se todo mundo está com o mesmo problema que eu, mas eu não estou conseguindo entender nada que você está falando, Pedro.
Pedro, seu áudio está bastante cortado aí. Se você quiser manifestar no chat, pelo menos eu só consegui entender a parte de quando você estava falando da periodicidade da caixa na questão da montagem do sistema de dinâmica. Então, se você quiser deixar no chat aí, acho que fica melhor para a gente entender a sua dúvida. Tá. Eu estava desabilitado o chat. Ok, deixa eu falar. Johnny, se você quiser apresentar aí, enquanto a gente aguarda Pedro verificar se ele consegue fazer a apresentação dele no chat, a dúvida. Tranquilo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Pronto. Em primeiro lugar, parabenizar Neto, gostei, brilhante apresentação, bastante esclarecedor. Eu queria tirar só uma dúvida. Quando você falou lá dos arquivos de PDB, ITP, qual foi o outro? GRO, você falou o seguinte, esses arquivos, se porventura a gente errar algum desses arquivos, ou, por exemplo, eles estiverem errados, a gente consegue rodar a dinâmica e depois a gente só vê no final, ou a dinâmica ela não roda se não tiver esses arquivos? Ela não roda. Ela dá erro. A dinâmica ela é sensível a todo tipo de informação que a gente bota ali. Tanto que existe uma ordem para a gente poder preparar a dinâmica. Ok. A gente vai ter que botar ali a proteína, o arquivo FAD, o nosso ligante e depois o solvente. Se até a ordem, você pode estar tudo certo nisso daqui. Mas se a ordem estiver errada, ela vai Não apresentar roda algum erro em algum momento. A depender de como você for gerar o seu sistema, até espaçamento, até o número de linhas no final, se tiver errado, assim, você pode estar com aquilo todo certo. Se o número de linhas dele estiver dizendo que tipo assim, tem mais ou tem menos do que de fato tem, ele não mostra o arquivo, ele dá erro. Então, assim, ele é muito sensível a erros. Então, quando a gente fala do critério aí de pegar os arquivos que são PDB, quando a gente vai converter para GRO, a gente tem que fazer isso certinho, tem que escolher o arquivo ITP, que é que a gente vai trabalhar junto, se vai ser o átomo completo, se vai ser uma forma de unidade menor. Tudo isso tem que ser igual para a gente poder definir ali o parâmetro que vai ser utilizado, porque senão ele dá erro. Você não consegue ir gerando os códigos. Quando você vai dando as linhas de comando para gerar os outros arquivos, ele começa a dar erro. E aí não passa, ou ele não encontra informação, ele vai dizer que não encontra o arquivo, ou ele vai interpretar como dois arquivos diferentes, e aí você, às vezes, erra a sua dinâmica, erra o processo de dinâmica, por conta de não ter alinhado esses arquivos muito bem, ou por ter algum erro de digitação ali, de formatação no arquivo original. Beleza, então. Valeu. Ok, obrigado, Johnny. Tem uma dúvida de Clayton também, já no chat, né? Se você quiser responder aí, acho que a dúvida dele é bem pertinente a respeito da sua apresentação e dos arquivos também, nessa ideia que o Johnny trouxe aí. Só ver se eu entendi bem aqui a dúvida de Clayton, é para a gente entender como é que são formados os arquivos ITP e GRO na dinâmica, certo? Isso, no caso, tipo assim, eu tenho aqui, sei lá, 30 moléculas no formato Smile. De que modo eu posso fazer esses arquivos ITP, GRO, entre outros, para a dinâmica molecular? Deixa eu botar aqui. Para você gerar o arquivo GRO, você já vai ter que ter o arquivo PDB. Ou seja, a dinâmica, ela pressupõe que você já fez algo antes, que é você ter feito o docking para você ter escolhido ali as moléculas que têm um melhor posicionamento. Conseguiu entender isso daí? Sim. Geralmente, é o formato que a gente trabalha em PDB, que a gente utiliza ali o PyMol, que a gente vai utilizar o ADT e outros. A gente vai passar para o Gromax pelo comando editconf para converter esse arquivo PDB do nosso ligante ou do nosso complexo ou da nossa proteína para arquivo GRO. Então, basicamente, ali é como se você tivesse usado o OpenBabel, por exemplo, para fazer uma conversão de arquivo. Só que você já vai fazer isso utilizando o próprio Gromax, que ele vai conseguir ver esse arquivo PDB com esse comando aqui inicial. Ele vai pegar esse arquivo e converter para coordenadas que ele entenda que vai ser o arquivo em formato GRO. Então, aí você já viu que do PDB você gera o GRO dentro do Gromax.
Para gerar o arquivo ITP, a gente vai utilizar o servidor do ATB. E aí que vem duas coisas que a gente tem que se atentar. A gente pode fazer o upload do arquivo PDB aqui, e se ele aceitar com a carga certa, você vai saber, pô, meu ligante ele não está protonado, não está ionizado. Então eu já sei que a carga dele é zero. Se ele tiver, você adequa aqui a carga necessária para ele. E você vai dar o next, ele vai gerar esses arquivos. Já de forma automática, ele vai gerar o arquivo ITP e também o arquivo PDB para você. Que aí você pode tanto usar o daqui, que ele vai ser gerado, ou usar o seu próprio. Qual é a questão que eu sempre penso e que eu tive alguns problemas quando eu comecei a usar o Gromax? A depender de como você faça esse processo, a coordenada dele vai ser mudada. E aí você vai ter aqui o ITP, quando ele vai ser lançado, ele vai chamar essa molécula com um nome específico. Por isso que você tem que ver se o arquivo ITP, o arquivo GROW, os arquivos de topologia, todos eles vão ter as informações coerentes com o arquivo ITP. Então, você pode tanto desenhar a sua estrutura aqui, só que se você desenhar, você vai ter depois que botar a coordenada do docking nele, que você vai ter que identificar lá qual é o carbono 1, qual é o carbono 2 e tal, em cada um, e passar. Que é um dos parênteses aí, eu não quis botar isso aqui porque ia tomar tempo, vou ter que mostrar no PyMol, eu ter que mostrar, eu poderia tirar do foco, mas tem como você fazer isso. Ou se ele aceitar o seu arquivo, ele já vai te dar na posição certa. E aí você escolhe o arquivo ITP e o PDB, só que tem que ser o arquivo que contém a informação precisamente igual a que está no seu PDB. Porque senão, se tiver, sei lá, vamos supor que você escolhe aqui a forma AWATOM e você escolhe o seu arquivo PDB, que ele tá, você não botou todos os hidrogênios ali. Então, ele vai contar que o número de átomos é diferente, portanto, são moléculas diferentes, e aí ele não vai rodar. Então, ele é sensível a esse tipo de escolha. Por isso que você tem que ver exatamente o tipo de arquivo que você está trabalhando, como é que esse arquivo está organizado, tudo isso, porque senão você vai dar erro na sua dinâmica. Você não vai conseguir gerar os arquivos necessários para você rodar ela no final. Agora, Neto aí deu uma explicada. Qualquer dúvida também pode apresentar aí no chat. A gente já tem mais alguns comentários. E aí, só complementando o que o Neto falou, tanto na dúvida de Johnny quanto na dúvida de Clayton, é importante você ter uma consistência nesses arquivos. Então, de PDB, que é seu arquivo de coordenada, com a discriminação das coordenadas atômicas, o Gromax vai utilizar um arquivo GRU, que é um outro arquivo de coordenadas, com outro formato, mas que segue a lógica do PDB. Mas enquanto no PDB, por exemplo, você tem as conectividades, no GRU você só tem coordenada, só tem o tipo de átomo. Enquanto no PDB você coloca cadeia A, cadeia B, cadeia C, no GRU você não tem cadeia. Então, a grosso modo, o GRU é um arquivo de coordenada mais simplificado. Como o Neto falou, o que a gente conhece de arquivo mais geral de coordenada é o PDB, que é aquele formato padrão, ET-ATM, átomo, número do átomo, cadeia e todas as indicações que a gente já viu lá. Então, é importante que esses dois arquivos tenham consistência entre si. Como o Neto apresentou, a conversão entre eles de PDB para GRU é de certa forma simples, utilizando editconf. Agora, nós temos o arquivo de coordenada, que é o arquivo GRU, que é o arquivo de entrada para o programa de dinâmica, que é o Gromax. Agora, para o arquivo de topologia, que é o que ele apresentou aí, que é o ITP, eu vou ter outras informações. GRU, coordenada. PDB, coordenada. O arquivo ITP, eu vou precisar descrever, primeiro, quem são esses átomos, utilizando o exemplo que Neto trouxe. Se eu tenho um N1, esse N1 é o quê? É um nitrogênio carregado? É um nitrogênio neutro? Esse nitrogênio está quaternário? Esse nitrogênio, qual a informação? Que tipo de nitrogênio é esse? Então, eu preciso descrever o átomo. Segundo, utilizando de novo o exemplo do N1. Esse N1 está ligado a um hidrogênio? Esse N1 está ligado a um carbono? Esse N1 está ligado a um oxigênio?
Então, eu preciso descrever dentro do arquivo ITP, que é a minha topologia, ele vai descrever as informações de ligação. Consecutivamente, as ligações vão ser complementadas por informações de ângulo. Esse N próximo átomo é uma ligação simples, é dupla, ela tem um ângulo definido, é um ângulo de 180, de 90, de 106,5. Então, eu preciso definir átomo, preciso definir ligação, preciso definir ângulo e, posteriormente, a depender do tipo de átomo, eu tenho que definir o diedro. Por exemplo, um carbono sp3 tem uma geometria diferente de um carbono sp2. Enquanto o carbono sp3 é um carbono tetraédrico, o carbono sp2 é um carbono planar. Então, são informações diferentes. Então, esse arquivo ITP, diferente do GRO, que eu tenho apenas átomo e a coordenada, eu tenho toda essa descrição da minha molécula. Só que as coordenadas estão em outro arquivo. Então, preciso ter esse cuidado de onde eu vou gerar o arquivo ITP, de qual estrutura de partida, porque, como o Neto falou, está carregado, eu vou ter um tipo de estrutura. Se está com carga neutra, eu vou ter outro tipo de estrutura. Então, isso tem que estar bem definido na minha sistematização da dinâmica. E aí, utilizando de novo a dúvida que o Clayton trouxe, é o cuidado que a gente tem lá no docking, na preparação da molécula. A minha molécula está protonada ou não está protonada? Eu quero simular e fazer o acoplamento da molécula protonada, eu vou ter um resultado. Eu quero que essa molécula esteja desprotonada, eu vou ter outro resultado. Então é importante, como o Neto apresentou aí, essa consistência entre os parâmetros. Do GRO, eu já consigo gerar um ITP, o ITP descreve essas informações e, como ele apresentou aí, isso vai ser sistematizado nos passos consecutivos dentro da dinâmica molecular. Comentário de Pedro, então, a respeito da caixa SPC e SPCE. Então, é importante ressaltar isso aqui, porque, como o Neto trouxe, SPC é um modelo de água. Então, ele descreve as moléculas de água do solvente de uma forma, de acordo com a sigla, single point charge. Então, cada molécula de água vai ser um ponto simples de carga dentro desse modelo SPC, SPCE. A diferença do SPC para o SPCE, que no SPCE você tem um ponto de carga estendido. Então, você tem essa diferença, e aí, como o Pedro ressaltou aqui no chat, essa mini caixa de água com 216 moléculas de água, que vai ser periodicamente replicada, como o Neto está apresentando aqui, dentro do comando solvate. Então, é como se ele pegasse a caixa modelo, que é a caixa com 216 moléculas de água, e começasse a replicar dentro da minha caixa de simulação. E isso vai me dar o comando aí, como o Neto está mostrando aí, que é o comando solvate. Então, é só um esclarecimento aí a respeito do modelo de água, que contém uma mini caixa de água que vai ser copiada e colada aí até preencher toda a minha caixa de simulação. Tem uma opção de Pedro também de falar sobre o MD-Run, né, que é essa flag -def-nm. Então, ela evita que você tenha que definir muitos arquivos. Isso aí também é uma opção do Gromax que torna, né, o comando mais enxuto, né, mais útil, principalmente o comando do MD-Run. E o comentário final aqui que Pedro traz a respeito da visualização da proteína fora da caixa. O Neto já tinha falado, né, questão da condição periódica de contorno. Mesmo, Pedro, em alguns casos, como a 1BZL, que aqui Neto trabalhando, você trabalhou na iniciação também com ela lá no início, então, mesmo com ela você dando comando para centralizar, que é o "-c" e o "-prink", devido à dimensão da tripanotiona redutase de Trypanosoma cruzi, que é a estrutura da 1BZL, né, ela consegue ainda estar fora daquilo que a gente imagina que seja a caixa padrão. Então, como o Neto está mostrando aqui, quem consegue acompanhar a imagem aqui no meio, você vê que mesmo dando "-c", que é o comando para centralizar, mesmo dando "-prink", que é para centralizar no eixo maior da dimensão da proteína, que é o nosso maior soluto,
ela continua aqui, se você olhar como o Neto está apontando aqui na parte inferior do canto direito, ela parece estar na borda. E aí tem a ver com a condição periódica de contorno, como mostrada na figura ao lado. Ela está só na caixa ali, mas a imagem dela e da respectiva caixa solvatada mantém esse conceito de contínuo para a simulação. Então, a proteína que estaria nesse vazio aqui das bordas da caixa, ela enxerga um contínuo dissolvente, que é a imagem da caixa em suas dimensões XYZ aí, que é o conceito de condição periódica de contorno. Mais alguém teria alguma dúvida, mais algum esclarecimento a respeito da apresentação? Tereza, por favor. Boa noite, gente. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu, na verdade, não tenho muita experiência com dinâmica molecular. O que eu vi foi muito pouco na época que eu fiz na graduação de bioinformática. Mas uma dúvida que eu tenho, né, é como você, na prática, utilizar os resultados da dinâmica molecular. Por exemplo, eu fiz um docking, né? Aí o passo seguinte é fazer a dinâmica molecular. Então, que resultado da dinâmica molecular vai convalidar os meus resultados do docking? É isso. Entendi. Quando você faz o docking, você vai ter a posição ali do acoplamento, certo? Quando você faz a dinâmica, você vai ver todos os tipos de interação que vão existir dentro daquela posição ali, junto com a sua proteína, e ele vai te oferecer uma série de dados, que são dados que vai dar para você fazer curva ROC, e diversos outros tipos de análise. Eu lembro que a gente conversou sobre isso no laboratório, sobre o que é analisado tudo na dinâmica. Quando a gente pega esses dados, a gente depois vai tratar eles e comparar eles com dados que são feitos em bancada. E aí a gente vai ter a análise de que se é possível ou não aquilo dali. Só que essa parte, eu confesso, eu ainda estou ali nas primeiras camadas dela, porque eu estou fazendo isso agora. Então eu vou poder dar uma resposta mais precisa disso mais à frente. Mas basicamente a gente vai pegar os dados, a gente vai filtrar eles, vai gerar uma curva ROC, vai ver se aquelas interações são possíveis e com base naquilo dali a gente vai discutir os dados. Ok, Neto, obrigado, Tereza, pela dúvida, bem pertinente. Eu só quero, como a dúvida de Tereza é uma dúvida bem importante para a gente discutir em função da apresentação de Neto, eu queria só ver se tem alguém que tem mais alguma dúvida, porque aí eu queria partir dessa dúvida de Tereza para a gente encerrar a nossa reunião. Então, o Cleiton tem uma dúvida aí, e aí, Neto, fique à vontade para responder. Pronto, excelente pergunta essa aí, Cleiton. Isso foi o que me atraiu muito para o docking e dinâmica molecular. Sabe, eu ainda tenho que dominar muita coisa, tenho que aprender muita coisa. Mas a dúvida aí é o seguinte, se não tiver dados experimentais, dados de bancada, como é que você compara? Lembra que eu falei que o docking ele é um grande gerador de hipóteses? Porque alguns experimentos eles são caros demais para ser feitos e, enfim, exige uma demanda, existem algumas necessidades que são muito elevadas. Parte de se trabalhar com docking é que, se esses dados não existem, você vai saber a viabilidade de fazer isso. Ao invés de você pegar 100 moléculas e sintetizar e aplicar em proteínas purificadas, que ia demandar custo, tempo, quantidade de massa para fazer, na dinâmica você vai ter uma acertabilidade, eu tenho 90% de chance de dessas 160 aqui, 15 funcionar. Então, em vez de você fazer 160, você faz 15. E aí você consegue filtrar. Então, quando você não tem esses dados experimentais de bancada, o docking, você continua fazendo ele da mesma forma, porque ele é um gerador de hipóteses. Então, você vai ver se, na verdade, é possível aquilo acontecer antes de você ter o gasto. Então, um dos maiores benefícios do docking é que você minimiza muitos gastos. E aí, além de você minimizar gastos para drug discovery, que é o descobrimento de novas drogas e medicamentos, você pode ir para novos tratamentos e também para medicina de precisão. Você não precisa aplicar aquilo na pessoa para saber se aquilo vai funcionar, tipo, um tiro no escuro. Você já vai ter uma certa probabilidade maior de acertar
quando você não tem esse dado de bancada para você comparar. Então, você consegue propor isso de uma forma mais fácil, sabe? Tanto que muitos resultados do docking, ali próximo da maioria, eles se repetem quando você pega o dado experimental de docking e dinâmica e você repete ele na bancada, os dados eles são parecidos. Eles servem como um norte, eles geram uma hipótese que é possível para você trabalhar em cima. Ok, Neto, obrigado aí pelos esclarecimentos. Sua resposta está bem correta, só vou fazer uma complementação e eu vou já juntar a resposta de Cleiton e de Tereza. Vou perguntar pela última vez se alguém tem mais alguma dúvida, algum esclarecimento aí para a gente fazer. E a gente vai caminhar para as considerações finais em cima dessa reflexão que Neto trouxe aí para a gente a respeito da proposta, né, da técnica que é a dinâmica molecular, e como ele abriu aí no primeiro slide, falando das suas limitações e potencialidades. Então, avançando aí para a nossa discussão, toda, Neto falou, está correto, é isso mesmo, a gente tem que lembrar que dentro do método científico, né, ele se propõe a refutar ou aceitar hipóteses. Então, dificilmente você vai ter confiança total e suficiente em alguma metodologia que fala, não, isto aqui é o certo. Você rejeita o que é errado. O que eu quero dizer com isso? Quando o Neto mostra para a gente, fala, olha, a dinâmica, o docking consegue ser o gerador de hipóteses, o que nós estamos dizendo metodologicamente, de uma forma mais sistemática, é esta molécula interage e de que forma que ela interage. Quer dizer que se esta interage, outra não interage, ou aquela interage melhor do que esta. Então, nós conseguimos responder isso através dessa metodologia, tanto de docking quanto a dinâmica, porque isso é uma parte mais filosófica do método científico. Pensando na resposta de Cleiton, se nós não tivermos dados experimentais para comparar, então a gente volta, Cleiton, justamente ao método científico. O seu modelo, seja docking ou dinâmica, ele responde de uma forma razoável e racional, ou ele não responde de uma forma razoável e racional? Por quê? Imagina que você faz um experimento em sílico, e por isso eu gosto de chamar de experimento, para dar essa conotação. Você faz um experimento em sílico e o seu modelo te diz que uma carga positiva interage com uma carga positiva. E isso te dá uma interação forte. Você sabe que esse modelo, independente de qual ele seja, ele não está respondendo dentro da racionalidade. Então, seu modelo está errado. Por isso que nós descartamos hipóteses ruins. Agora, dentro do experimento, você percebe que um grupo químico com carga negativa interage de uma forma estável durante tanto tempo de nanosegundos de uma dinâmica molecular com um grupo de carga positiva, então você fala, olha, esta interação que nós estamos calculando, ela é razoável e ela é racional. E aí a ferramenta de dinâmica molecular, como o Neto colocou, ela é importante na previsão dessa interação. A priori você saberia disso? Sim, se você só tiver um grupo químico. Não, se você tiver mais de um grupo químico. E como nós temos moléculas muito complexas, a grosso modo, nosso olho humano não vai conseguir fazer esse rastreio, esse screening, essa varredura sobre quais interações sejam viáveis ou não. E aí a gente vê como que a dinâmica pode auxiliar o ponto onde Cleiton trouxe, que é quando os experimentos não são suficientes ou não se consegue atingir esse nível de detalhamento, ou como o próprio Neto trouxe aí na apresentação, são técnicas inacessíveis. Ninguém tem acesso diretamente a um RNN, a uma calorimetria isotérmica, a um teste de bind, não são técnicas simples. Então, você pode utilizar a ferramenta para isso. Juntando essa dúvida, essa discussão metodológica com a proposta que Tereza trouxe, é justamente nesse ponto onde a dinâmica consegue complementar e trazer um outro olhar a respeito dos métodos. Então, eu preciso entender, como o Neto trouxe, o que é a dinâmica e para que ela se propõe. Está aí nos 2 primeiros quadros da apresentação.
Agora, como Tereza trouxe, o que eu posso extrair disso? Como o Neto falou, é possível que eu tenha uma série de dados que são considerados dentro da dinâmica molecular trajetória. A grosso modo, o que ele está falando? Um átomo estava nessa posição, saiu para essa posição, foi para essa posição, chegou nessa posição. Ok. E o que isso tem de implicação dentro do meu projeto? Aí eu preciso analisar o que eu quero responder. A dinâmica, grosso modo, ela vai fazer uma trajetória, ela vai fazer um filme molecular, ela vai descrever uma série de posições num tempo T. Agora, essa descrição informa quais grupos interagem de forma favorável? Sim, não. Essa descrição me mostra quais interações ocorrem durante esse tempo? Sim, não. Esta descrição me mostra quais sítios estão abertos, quais sítios estão fechados. Então, a dúvida de Tereza nos leva para uma reflexão, que é aquela reflexão básica que todos nós devemos ter em nossos projetos. Qual a pergunta que eu quero responder? Em linhas gerais, todos os projetos do laboratório, exceto, estou vendo aqui pela lista de presença, o de Antônio e, consequentemente, o de Marcos, querem responder a seguinte pergunta: quais compostos interagem com o alvo X? Essa é a linha geral do projeto, por causa de um viés, de uma expertise voltada para a minha orientação. Por que eu falei que Antônio e Marcos não? Porque eles trabalham numa outra abordagem, que é o estudo dos produtos de degradação. E a gente vai trabalhar isso no seminário deles com mais detalhes. Mas perceba que todos querem responder dessa forma. A diferença que eu quero responder é qual ferramenta que eu vou utilizar. Então, utilizando o exemplo de Clayton, Clayton está utilizando biomoléculas, moléculas, compostos que tenham interação, frente a um alvo com ação para diabetes. Atualmente, ele está fazendo o DOC. O DOC responde? Sim, responde. Quem interage, quem não interage, quem interage melhor, quem interage pior, quem interage mais efetivamente, quem interage de forma menos efetiva. Neto está trabalhando com a ferramenta de dinâmica. O que a dinâmica expande do olhar do DOC? Então, imagina que você tem uma interação ali do tipo ligação hidrogênio entre um grupo que é o doador de hidrogênio e o grupo que é aceptor. Esta interação é estável o suficiente quando eu a coloco no meio biológico, com água, com íons, com concentração salina, que represente e mimetize da forma melhor o meio biológico? O DOC não responde essa pergunta. Então, a dinâmica consegue expandir esse racional do DOC e propõe, esse grupo de ligação hidrogênio, ele está sendo um grupo que está sendo muito lábil, essa interação é muito rápida. Será que se eu colocar um outro doador de ligação hidrogênio isso melhora? Será que se eu colocar um grupo hidrofóbico vai favorecer essa interação? Será que se eu colocar um grupo mais volumoso, eu não consigo ocupar melhor esse sítio? Então, a dinâmica consegue me dar uma resposta de como que essas interações, oriundas do DOC molecular, são estáveis ou não, podem ser melhoradas ou não, a partir da sua fundamentação, que é o quê? Descrever o posicionamento dos átomos em relação a um tempo. Então, o que eu preciso garantir na técnica de dinâmica molecular é, primeiro, qual a pergunta que eu quero responder? Porque tem perguntas que a dinâmica não vai responder. A segunda é, já que a dinâmica consegue responder à pergunta do meu projeto, o tempo de simulação consegue responder à pergunta que eu tenho? Eu posso fazer simulação super curta e isso falar, olha, não dá para responder se essa interação ocorre. Por quê? Porque a simulação foi muito curta. E eu posso fazer simulação muito longa para responder algo que eu poderia ter respondido com a simulação mais curta. Então, a dinâmica ela é uma ferramenta que vai me dar essa potencialidade. Em linhas gerais, ela vai me expandir o padrão de interação e como que essas moléculas vão interagir agora no meio biológico, em que eu mimetizo de uma forma melhor o DOC molecular. O DOC tem suas limitações, tem suas potencialidades também. A dinâmica tem suas limitações e tem suas potencialidades também. A grande dúvida é, esta ferramenta serve para responder à proposta do meu projeto? No caso de Neto, a dúvida é,
as moléculas selecionadas por Thaís durante o docking dela da OPME interagem de forma efetiva com a TCTR? E é isso que Neto vai tentar responder, ou já tem tentado responder, com os resultados de dinâmica frente a esse complexo, que a gente chama de 1-BZL ou TCTR, e essas moléculas. Então é isso que a gente está tentando responder com a dinâmica, se interage, se não interage, quem interage mais, quem interage menos, que grupo é mais favorável, que grupo é menos favorável, se a interação é de que tipo, como que eu posso otimizar. Isso tudo são ferramentas que a dinâmica consegue me proporcionar, lembrando, no foco de interação. Eu posso ter outras perguntas a serem respondidas com a mesma ferramenta de dinâmica molecular, que inclusive a gente teve um seminário com o Luca, né, lá da Fiocruz do Ceará, um pesquisador que apresentou essas outras potencialidades da dinâmica molecular. Então é importante eu saber qual é a minha pergunta, a dinâmica responde? Se responde, como que eu vou fazer agora partir para essa obtenção, né, desses resultados que vão me responder esses pontos. Então, acho que não tem nenhuma manifestação no chat. Parabenizar Neto pela apresentação do seminário, foi bem clara, bem didática. Acho que era isso que a gente queria da apresentação para o contexto desse ciclo 1, aprender a fazer e fazer aprender. Parabéns, Neto, aí, pela apresentação. Agradeço a presença de todos aqui. Acho que nesse contexto a gente já pode encerrar nossa reunião de hoje, lembrando que dentro do grupo nós temos também a possibilidade de outras manifestações lá e outras participações. Então, boa noite